Então é o seguinte, eu tenho a reconhecer aqui frente a todos que a aula passada foi uma aula extremamente confusa, graças a uma série de erros algébricos que foram cometidos, principalmente no final. Então, vamos refazer, né, esse pedacinho da aula passada, que ficou confuso, para a gente pegar e conseguir ter uma noção bastante clara das coisas. Né? Então, só relembrando o que nós estamos pretendendo aqui, nós tínhamos uma situação onde o zero, né, isso era o funcional gerador, com todas as fontes colocadas iguais a zero, ele acabava sendo escrito, né, uma coisa assim, exponencial de I W de A, né? Onde essa exponencial de I W de A ela é definida como a integral sobre os férreos na ação. Essa é a ação da cromodinâmica quântica, né? No nosso caso. Então, o pressuposto aqui era que a gente tinha W de amigo transformado de D igual a W de amigo. Ou seja, né, que essa integração sobre os férreos não destruía a invariância de Gauge da sua teoria. Isso é verdade às vezes e às vezes não é verdade. Né? Quando os férreos que você está considerando são férreos quirais, essa invariância de Gauge ela é destruída sim. Né? E há toda uma problemática em torno disso, que é a chamada anomalia de Gauge. Né? Nós vamos supor que não é o caso, nós vamos supor que nós estamos integrando sobre férreos de Dirac, certo? O que, na verdade, nos diz o seguinte: os quarks são partículas conhecidas como sendo partículas massivas com carga elétrica, embora a carga elétrica fracionária não diga carga elétrica. E tais tipos de partículas realmente têm que ser descritos por férreos de Dirac, espinores de Dirac. Quando você tem espinores de Dirac, você tem essa condição que está aí, quer dizer, a invariância de calibre do W ou do que a gente chama de ação efetiva, certo? Uma vez que você tem essa invariância de calibre, então resta observar a estrutura dessa integral e a gente conseguiu identificar que a estrutura dessa integral é uma integral sobre TG sobre uma integral de algo que eu chamei de P barra, né? Vou virar assim. Exponencial de W de ali. Tá? Esse D ali é algo que a gente estava querendo definir, né, com precisão. Mas a ideia toda é a seguinte: quando você tem uma determinada configuração de campo de Gauge, se você pegar e fizer uma transformação de Gauge arbitrária sobre essa configuração, né, vamos supor que esse cara seja AMI barra, eu faço uma certa transformação de Gauge, eu venho com AMI barra G. Se eu tenho invariância de calibre, né, da minha ação efetiva, o W do AMI barra é igual ao W do AMI barra G. Se eu repetir isso para todos os Gs, né, possíveis e imagináveis, né, eu tenho o que eu chamo de uma órbita. E a contribuição de toda essa órbita é exatamente igual. Portanto, tem um fator multiplicativo aqui que vai ser, eu vou ter a mesma contribuição para essa configuração, para todas as configurações. E o resultado é que o funcional gerador vai ficar multiplicado por um fator que é essencialmente o volume do grupo de Gauge, né? O volume do grupo de calibre. Isso a gente chegou a essa conclusão qualitativamente, né? E agora restava chegar à mesma conclusão operacionalmente ou quantitativamente.
né? Isso vai finalmente definir para nós o que a gente entende por lagrangiana quântica da cromodinâmica quântica, né? Então, para a gente fazer isso, a gente imaginou o seguinte, né? Em princípio, né, caberia a gente introduzir uma função delta, né, por exemplo. Dizer, não, a definição dessa integral aqui é feita assim, né? Integral sobre v ali seria algo, né, como integral sobre v ali, ou seja, integral sobre todas as configurações e estritamente delta de ali menos ali bar, né, soma sobre ali bar, né? Formalmente falando, é disso que a gente está falando. Então, se tiver uma outra configuração aqui, ali bar ali, que não seja equivalente por transformações de calibre ao ali bar, eu estou somando sobre esse cara e em cada órbita eu só preciso tomar a contribuição dada por AB barra, ou AB barra linha, ou AB barra duas linhas, assim por diante. Tá certo? Todas as outras configurações dentro de uma órbita são fisicamente equivalentes ou dão a mesma contribuição para a ação efetiva. Portanto, elas não contribuem. O problema é o seguinte: como é que eu, na prática, né, evidencio todos esses caras que estão aqui? Né? A prática dentro da teoria de calibre, né, é a gente escolher uma configuração fixa como essa, como sendo uma configuração que satisfaz uma certa condição de calibre. Né? Então, por exemplo, no eletromagnetismo, a gente falava do calibre de Coulomb. Né? Então, você lá tinha que uma determinada configuração ali tinha que satisfazer divergente de A igual a zero e A0 igual a zero. Né? Dentro de um certo conjunto de condições de contorno, só existia uma configuração que satisfazia isso. Né? Todas as outras configurações que você tivesse, que fossem transformações de calibre em relação a esta, não satisfariam essa configuração. Mudar as condições de contorno, podia mudar a configuração também. Né? Aqui o problema é diferente, eu estou somando sobre todas as configurações possíveis, então certamente eu vou passar por situações que tem um certo conteúdo físico, situações que tem outro certo conteúdo físico. Né? Então, essa poderia ser uma forma de fazer as coisas se eu soubesse escolher em cada órbita uma configuração fixa como essa. A forma de fazer isso, em geral, é impor uma certa condição ou um certo conjunto de condições chamadas condições de calibre. Né? Coisas desse tipo. Né? Condições de calibre. Aqui eu estou falando condições no plural, porque a gente tem um índice aqui, né, de representação adjunta. Né? Esse A vai de 1 até a dimensão do álgebra de Lie, né, do grupo. Né? E eu preciso de tantas condições assim, porque eu lembro a vocês que o AMI, né, é uma matriz composta, né, definida por um número de campos igual à dimensão da álgebra de Lie do grupo. No caso do S3, a gente tem 8 campos. Né? Então, eu preciso de 8 condições de calibre, uma para cada campo que eu tiver, analogamente ao eletromagnetismo. Né? Ok. Se eu faço a minha fixação de calibre dessa maneira, né, tudo indica que eu deveria utilizar, ao invés da delta de A, né, uma delta de FA de AMI, de X. Certo?
Quer dizer, esse cara aí teria um efeito parecido. Quando o FA fosse zero, ou seja, quando o A fosse um cara que satisfizesse a condição de calibre, né, isso daria uma contribuição para a integral funcional. Quando ele fosse diferente de zero, não daria. Né? Ocorre que o dilema que nós enfrentamos aqui é análogo ao que a gente enfrenta quando a gente passa de delta de x para delta de f de x. Né? Delta de f de x pode ser escrita em termos da delta de x, mas com o auxílio de um jacobiano. Isso sai da própria definição do delta. Isso? Se você pegar o delta de f de x e escrever como uma integral, Sim. sai da própria definição do delta. Não, você pode fazer a mudança, né, de variáveis dentro da sua integral normal. Não, f de x chama de y. Y igual a f de x. Aí tem o jacobiano, né, e o módulo que aparece ali é por causa das características da distribuição, da função delta. Então, assim como aparece módulo de A se você fizer AX, e não aparece A, aparece módulo de A. Né? Então vai aparecer módulo de f de x. Essa forma é bastante simples. Se dentro do intervalo de integração você tiver mais de uma raiz, você tem que somar sobre todas as raízes e uma raiz de f de x0. Então, se você enfrenta esse problema, quando você fala da delta normal, você vai enfrentar um problema parecido quando você enfrenta uma delta funcional. Né? Então, a maneira de trabalhar isso aqui é o seguinte: você faz uma integral sobre esse cara e desconta o jacobiano. Certo? Descontando esse jacobiano, né, é justamente o que a gente vai precisar para obter a nossa medida, né, a definição dessa medida que está aqui. Né? É ali. Então, o primeiro passo aqui hoje vai ser a gente calcular, né? A gente já fez essa conta na aula passada, mas quando eu comecei falando, foi uma conta muito confusa, né? Houve erros de algébricos ali no final da aula, e isso pode ter ajudado a confundir a cabeça de vocês. Então, vamos fazer a conta de novo, certo? Uma propriedade que a gente utilizou aqui é a invariância dessa medida. Isso é uma medida de Haar, né? Que é uma medida de integração sobre um grupo de Lie, certo? Na vizinhança da identidade, essa medida de Haar, né, ela vai ser definida dessa forma. Você faz uma integração funcional sobre os parâmetros que são funções de x que caracterizam o elemento do grupo. Né? Graças a essa propriedade aqui da medida de Haar, a gente chegou à conclusão, né, que o delta da df da energia era igual a delta da df da linha, ou seja, esse funcional aí, delta de Faddeev-Popov, é um invariante de caminho. Isso a gente falou na aula passada, isso também não esteve tão mal falado assim. Né? Portanto, para calcular esse cara, né, o que no fundo a gente precisa fazer é o seguinte: né, a gente pode supor que a gente está trabalhando com o ami barra, certo? Onde a mi barra é um cara que satisfaz f de ami barra igual a zero.
certo? E a nossa integração, então, vai ficar restrita a uma integração na vizinhança da identidade, né? Então, a gente vai ter o seguinte: integral vai ser integral d θ a, produtório sobre os A's, né? De delta de f a de aumentar θ do x. Certo? A gente resolve calcular isso aqui. Esse θ que está aqui agora, né, é um elemento infinitesimal. Certo? De modo que aí a gente pode escrever a medida dessa forma, na vizinhança da identidade, e eu estou perto da configuração que satisfaz a condição de Cage. Beleza. Então vamos trabalhar um pouquinho esse f de A bar que está aparecendo aí, né? Lembre-se que a gente está tomando que o f de A bar, FA de A bar é igual a zero, quer dizer, esse A bar satisfaz a condição de Cage. E vamos imaginar o que é o A barra θ, certo? O que é esse cara que está aí? O A barra θ, né? Ele vai ser o G de θ, né? A G menos 1 de θ, né? Alguém só me confirma, né? Porque tem várias definições, cada uma tem sua intenção. Aqui eu tenho mais I sobre E, D menos G. G menos 1 de θ, é isso mesmo? Alguém tem isso anotado aí? Lá para trás? Às vezes fica menos, D menos 1, depois assim. É isso? Bom, o nosso G de θ, então, para a θ infinitesimal, seria 1 mais I θ a θ, né? Certo? Para a θ infinitesimal é isso. Então, aqui nós temos 1 mais I θ a θ a B TV menos I θ a θ mais I sobre E denido G de θ, denido 1 é 0, né? Aqui eu vou ter menos 1 denido θ a θ, né? E o G menos 1 de θ é 1 menos I θ a θ. O segundo termo vai dar um termo que ela tem 2 em θ, então toda a contribuição do segundo termo agora por isso aqui fica aí. Certo? Esse outro cara agora vai ficar o seguinte, vai ser AMIBTD, que é o próprio AMI, né? É 1 sobre G, só que eu estou trocando G por E, porque G está denotando o elemento duplo, né? Então, ajuste de notação. Então, isso aqui dá o próprio AMI barra, né? Mais I θ a AMB, AMI barra B, comutador TA com TB, né? Menos 1 sobre E, DI, θ a ds. Para o comutador de TA com TB, IFABC, né? Então isso aqui dá AMI barra menos θ a AMI barra B, FABC, TC. Menos 1 sobre E,
Vamos colocar todo mundo em termos de TA, para a gente poder colocar o TA em evidência. Né? Então aqui eu vou trocar C por A, né? Onde vai virar A, onde tem C vira A, onde tem A vira C. Né? Então isso vai ficar A mi barra A TA menos vira C também. F, C, D, A, tera. A, mi barra B, tera C, TA. Isso está certo? Onde tinha C, virou A, onde tinha A, virou C. C, D, A, mi barra B, tera C, tera. Menos 1 sobre E, dmi, delta A. Colocando TA em evidência, isso vai virar a mi barra A menos 1 sobre E, múltiplo dmi, delta A. Mais F CDA a mi barra B delta C. Certo? Esse cara que está todo aqui, que está aparecendo aqui, a gente pode identificar com a própria derivada covariante na representação adjunta. Certo? FCDA ele se relaciona com geradores na representação adjunta. Então você tem aqui um gerador TB, por exemplo, né? A mi barra D. Você tem o campo expresso na representação adjunta. Então isso aqui eu posso escrever definindo, né, como a mi barra A menos 1 sobre E, e aqui eu falo dmi AB vamos usar o B aqui, vamos fazer outra troca aqui, não tem C, vou trocar com D. B, C. B, C. D, A, B, delta Z. Então, esse dmi, né? AB, ele vai ficar delta AB dmi mais F dCA F dCA a mi C. Certo? Definição desse cara aqui para um campo amigo genérico. Para o campo A barra, né? Então a gente pode indicar isso aqui falando do D barra, dizendo que esse D envolve o potencial A barra, que é o cara que satisfaz a condição de carinho. Certo? Dessa forma, agora eu posso pegar a condição de calibre transformada de vez infinitesimalmente, que é o que aparece aqui no meu 1, né? O cara que eu estou chamando de 1. Né? Eu vou pegar a condição de calibre e vou expandir para teto infinitesimal. Né? Então tem FA de AMI
barra beta, né? Isso é o FA de AMI barra, expandindo em torno de beta igual a zero, né? Mais integral dx de dFA de AMI barra dθ de delta V de x e y. Na verdade, isso aí não é um funcional, né? Porque esse FA frequentemente por exemplo, dmi a mi-a, né? É o equivalente de leis de Lorentz, né? Só que para cada um dos campos de Kalinin, né? Então isso não é um funcional, isso é uma função mesmo do campo. Mas vale a pena a gente fazer essa expansão desse jeito, né? Porque isso fica dado já em termos convenientes, né? Para o futuro, quando a gente estiver observando a história, né? Então, olha só. Vamos supor, né? Por exemplo, vamos supor que o FA de AMI, né, é dmi a mi-a. É uma condição de Lorentz, né? Então, quanto dá esse objeto que está aqui? Né? Eu preciso fazer o FA de AMI delta, né? Ele vai ser dmi de AMI-A delta. Não é isso? Nos formatos de leite. Mas o AMI-A delta, né? Eu acabei de... Desculpa, faltou no PA, né? Então, o AMI-A delta, né? Isso daqui é o AMI barra A TA, né? Então, só você descontar os TAs e você tem o AMI barra A, né? Transformado lá. É aquele cara que está ali embaixo, né? Então, isso aqui é o dmi de quem? Né? Do AMI barra A, né? Menos 1 sobre E dmi AD, né? Θ D. Certo? Agora a gente lembra que o AMI barra satisfaz a nossa condição, né, de gauge. Então, dmi de AMI barra A é zero, simplesmente. Então, o que sobra aqui vai ser menos 1 sobre E, dmi, dmi, AB, θ B. Certo? De modo que se eu pegar agora esse cara e fizer a derivada funcional dele em relação a θ B, né? É claro que aqui, no final, cabe um θ igual a zero, né? Eu estou fazendo uma expansão de Taylor, né? Essencialmente. Se eu pegar agora e fizer uma derivada funcional em relação a θ isso aqui é de x, né? Se eu fizer em relação a θ de y, né? Ele vai avançar até esse cara que está aqui, tirar o cara e deixar uma delta no lugar. Então vai ter esse operador atuando na delta, essencialmente, né? Então, dFA de AMI barra θ
em relação a d delta t. Para isso, então, agora nós vamos trocar esse índice número aqui por C, certo? Vamos lembrar que isso aqui é de x, de modo que aqui no final é tudo de x. Então, esse aqui é de x, esse aqui é de y, né? Então, isso daqui vai dar menos 1 sobre E, dμ, AC, delta, CB, delta, x menos y. Certo? Delta CB, né? Comuna desse cara, comuna não. Não é igual a C, né? Está aí o operador em questão, certo? Esse operador é o que nós estamos chamando de MAD de XY, certo? Então vamos usar esse conhecimento que a gente tem. O F de ami barra teta, que é o cara que a gente vai usar ali naquela integral. Ele é dado por essa fórmula aqui, mais termos de ordem superior que não interessa. A gente está tomando o cara como sendo infinitesimal. Então isso aqui agora é essencialmente isso. Está colocado dentro dessa integral que está aqui. Né? Então a integral que a gente tem que calcular, né? É uma integral assim. Tá. Do x delta do FA de ami barra teta. Né? Então, isso daqui a gente já acabou de ver que é esse MAD de XY, né? Teta de Y. Certo? De modo que o que eu tenho aqui, descontando o fato de que aquilo ali é uma integral, né, é uma combinação linear do esteto, tá certo? Quer dizer, uma transformação linear sobre o esteto. Eu posso usar, por exemplo, né, eu posso usar, por exemplo, uma definição de θ' A igual a integral de y de AB de xy, θ de y, né? Se eu definir o θ' dessa maneira, então eu tenho um jacobiano. Posso imaginar que o dθ vai ser o determinante desse operador MAB, tá certo? Vezes o dθ', né? Vezes o dθ A. Né? Isso é a generalização do que eu obteria se eu tivesse feito uma transformação linear, por simplesmente. Eu apenas estou fazendo uma transformação linear num índice contínuo também, que é x e y. Né? Então, se eu voltar com isso aqui para cima, o que eu vou obter vai ser o seguinte: eu vou obter 1 sobre determinante do MAD, produtório sobre A, integral dθ' A, produtório em x da delta de θ' A de x. Tá certo? Isso aí é 1, tá certo? Então, isso daqui é igual a isso, é igual, portanto, a 1 sobre o determinante de MAD. Né? Agora, relembrando que o delta de FADF corpóreo foi definido com essa estrutura aqui, né? Isso implica que o delta de FADF corpóreo do ali, barra, né, no caso, Desculpa, por que seria o dθ' vai ser determinante do M de dθ? Isso é um análogo do que aconteceria com uma
transformação linear genérica. Por exemplo, suponha que você fizesse x' i é igual a x' transformação linear genérica. O dn, né, x, né, o elemento de volume, ele mudaria pelo determinante de R vezes o dnx. Não sabia disso? Por que você não sabia disso? Ignorância, né? Tu nunca fez uma mudança de variáveis integrais múltiplas? Não, eu acho que não. Não me lembro. Cálculo 3, não fez? Eu fiz cálculo 3 na final, não é isso não. Você não prestou atenção. Eu fiz em Brasília, que é muito mais fraco do que no fundão, entendeu? Mas, na época que eu fiz. Mas o seu professor não era igual ao nosso, que era o Mr. P. Não é verdade? Só isso está sendo filmado. Ah, é. E era português. Então, o fato é o seguinte, né? Quer dizer, toda mudança de variáveis multidimensional, seja uma transformação linear, por exemplo, vai capturar um fator que é o jacobiano, que é essencialmente o determinante da transformação. O determinante da matriz. O que eu estou fazendo aqui é copiar o que eu tenho para integrais normais multidimensionais. Certo? Tudo isso é claro, lógico e evidente que é formal, porque esses determinantes aqui precisam de regularização para ser definidos. Em geral, eles são infinitos, tem coisas que têm problemas assim. Né? Mas se essa integral dá isso, 1 sobre esse determinante, então o delta de Faddeev-Popov tem que ser o próprio determinante, de modo que o produto da integral pelo delta ele é 1. Né? Ok? Isso aqui é importante. Então, eu já estou supondo que já regularizei e está certinho, já não vai ter chama positivo. Não, você ainda não se preocupou com essa pergunta. Então, eu não me preocuparei isso. Eu suponho que vai dar tudo certo. Você supõe que vai dar tudo certo em algum momento, mas fique esperto, né? Porque o mundo é cruel. O mundo é cruel. Bem, às vezes a gente precisa fazer as coisas assim, precisa avançar um pouco para depois voltar e consertar as coisas, né? Para você não perder a intuição, né? Por isso que então, a gente chegou à conclusão, isso foi uma das coisas que a gente chegou no final da aula passada, a gente pode considerar isso que a gente fez até agora como um conserto, né? Lá de uma aula passada defeituosa. Agora está bem mais limpo, eu espero que não estejam tão confusos assim na cabeça de vocês, né? Está bem mais limpo, a gente chegou à conclusão que o delta de Faddeev-Popov é um determinante. Por isso ele é chamado de determinante de Faddeev-Popov. Certo? Eu diria, né, que agora a gente tem mais informação sobre esse delta, né? Ele é o determinante do quê? Desse operador MAB, que é isso aqui. Tá certo? Observa que o MAB é o MAB barra, tá certo? Mas como determinante, a gente mostrou antes que ele é invariante de calibre, eu posso tirar essa barra, né, e imaginar que eu estou calculando o determinante para uma configuração ali qualquer. Tá certo? Não necessariamente aquela que satisfaz a condição de calibre. Esse objeto é um objeto invariante de calibre. Certo? É muito truque junto com o ser humano só. Né? Mas eu espero que, eu confio em vocês, vocês são pessoas resistentes, heróicas, e que vocês não vão se impressionar fácil. Certo? Bom, embora a gente tenha mais informação agora sobre o M, sobre o delta de Faddeev-Popov, sobre o determinante de Faddeev-Popov, ainda resta um problema. A gente tem que calcular esse determinante. É possível calcular o determinante ou escrever uma fórmula para calcular o determinante, pelo menos, em termos de uma configuração fixa ali. Mas isso não é conveniente. Não é conveniente porque isso vai nos produzir uma expressão não local. E muitas vezes, a expressão não local não é uma boa expressão para a gente trabalhar via teoria de perturbações. Então a gente gostaria de incorporar esse determinante à ação.
Tá certo? A gente gostaria de poder fazer isso. Incorporar esse determinante à ação. E para nossa sorte existe um jeito bastante interessante de fazer isso. Tá certo? Então, vamos anotar aqui num cantinho que o delta de Faddeev Popov é aquele determinante e quem é aquele operador. Tá certo? Vamos anotar isso. Aí vamos apagar tudo e vamos fazer outra coisa. Certo? De modo a fazer isso. Incorporar o determinante de Faddeev Popov à ação. Vamos escrever aqui. Certo? Vou escrever isso aqui, vou botar um quadradinho para não apagar. Vamos guardar. Agora nós vamos falar de outra coisa que não tem nada a ver. Certo? Falar de outra coisa completamente diferente. Até certo ponto. Que é uma maneira de representar determinantes usando variáveis de Grasman. Certo? Isso aqui também vale a pena guardar aqui no campo. Esse dmi AB, dmi, delta B, mais zero, FB será certo? Bom, então agora vamos fazer mais uma enquete. Né? Quem é que aqui nunca ouviu falar em variáveis de Grasman? Ouvir falar um pouquinho já é ter ouvido falar. Tá certo? Vai ser ali. Nada, menos que o nome. Nunca ouviu falar? Eu nunca ouviu falar. Na verdade, não sei nem se são dois caras, o Grasman ou o Grasman. É. Os caras que complicam a aula da gente, não vou ler não. Tem censura essa. Tem que ter censura. Grasman, certo? Então, variáveis de Grasman são variáveis anticomutativas, na verdade. Se você tiver duas dessas variáveis, por exemplo, A, B, o anticomutador dessas variáveis é zero. Isso não quer dizer que esses caras são operadores, certo? Não estamos considerando eles como operadores. Estamos considerando como uma álgebra diferente da álgebra dos números que comutam entre si, certo? Os reais comutam entre si, os complexos comutam entre si, né? Agora, os números de Grasman não comutam entre si, essencialmente. Né? Isso vale para todo par de variáveis de Grasman, inclusive para variáveis, para um par que seja a própria variável. Né? Se isso aqui é igual a zero, isso implica que essas variáveis de Grasman são nilpotentes, certo? Ou seja, se você calcular o quadrado de um cara desses, isso aí dá zero.
Antes que alguém pergunte, não, isso não é realizável em termos de números. Né? Não tem uma realização simples em termos de números. Talvez você pudesse ter uma definição de produto sobre os reais que conduzisse essas variáveis de grado, mas mesmo assim não é essa a abordagem usual. A gente simplesmente supõe que existem caras desse tipo. Sobre caras desse tipo, a gente propõe também que exista uma operação de diferenciação e uma operação de integração. Tá certo? A operação de integração, ela satisfaz duas regras. Essa aqui e essa aqui. Essas duas regras, elas estão dadas para supor, para fazer com que a integral de uma função sobre variáveis de Grassmann seja linear, né, e invariante translacional. Quer dizer, você vai ter isso aqui, integral de dA de A mais lambda, por exemplo, isso daqui é a integral de dA. A invariância translacional, ela não está colocada aqui à toa, né? A gente já viu que a gente depende profundamente dela quando a gente trabalha com a teoria de campos. A invariância translacional, algumas aulas atrás, a gente mostrou que implica nas equações de Dyson-Schwinger. As equações de Dyson-Schwinger são substitutos, são análogo à generalização das equações de Heisenberg, só que para as funções de Green, da sua teoria. Né? As equações de Heisenberg são para os campos, as equações de Dyson-Schwinger são para as funções de Green, essencialmente. Mas elas têm o mesmo conteúdo, a dinâmica do seu problema está toda contida nas equações de Dyson-Schwinger. Né? Então, se eu tenho invariância translacional na integral de trajetória, eu vou ter como consequência que as equações de Dyson-Schwinger se dão. Né? Então, essa é uma propriedade fundamental. A gente constrói a noção de integração sobre variáveis de Grassmann de modo a preservar a invariância translacional. E essas duas propriedades aqui têm a ver exatamente com isso. Certo? Essa propriedade aqui, em particular, ela implica uma coisa interessante. Suponha que você define uma nova variável de Grassmann desse tipo. A linha igual a lambda A, onde lambda é um número, certo? Ou complexo, tanto faz. Né? Já que você tem que ter integral de dA' por A' igual a integral de dA por A, e isso tem que dar 1, tá certo? É bastante fácil você ver que isso aqui só funciona se o dA' for igual a dA sobre lambda. Tá certo? Isso é bizarro se tratando de variáveis normais, né? Variáveis reais, por exemplo. Se o A' é igual a lambda A, o dA' é igual a lambda dA. Né? No caso de uma variável de Grassmann, não. dA' é igual a dA sobre lambda. Tem que acontecer isso. Tá? Então vamos supor o seguinte. Né? Vamos supor que a gente esteja considerando uma integral dupla agora. Integral de dA1, de dA2, dA'1, dA'2, certo? Numa coisa que seja exponencial de somatório de ali a barra I, de a barra I, e J, a J.
doido. Não estou com doido. Até o fim da conta pode ser que eu tenha que botar o rolo de fatura ali. Tudo bem, isso não é tão problemático assim. O que interessa é o que vai aparecer. Vamos expandir essa... Não vamos expandir. Vamos fazer o seguinte. Vamos supor que essa matriz MJ que está aparecendo aí seja uma matriz hermitiana, certo? Você veja que tem que ser uma matriz 2 por 2, certo? Porque eu estou integrando sobre a 1 a 2, a barra 1 a barra 2. Né? A matriz 2 por 2 é hermitiana. Então, vamos supor também que eu consigo, portanto, diagonalizar a matriz MJ com uma transformação unitária, então. Não é isso? Então, existe uma transformação, vamos chamar essa transformação de U, né? Então, U, M, unitária, M, U, é igual a M diagonal. Certo? Se M diagonal vai conter os altos valores aí da matriz. Né? Conveniência. Nesse momento, conveniência. Agora, se a gente tivesse uma relação, dizendo que esse cara aqui se relaciona de alguma forma com esse, né? Conjugação complexa, por exemplo, aí você veria que ela tem que ser hermitiana, porque você tem uma forma bilinear envolvendo conjugado de um e o. Tipo assim, se ela não for hermitiana, ela pode ser decomposta num pedaço hermitiano, mas anti-hermitiano, você vai poder mostrar que o outro está zero, não tem o que fazer. Mas nesse caso aqui, vamos supor a nossa forma, a gente está considerando uma matriz hermitiana. Eu não quero entrar em detalhes sobre qual seria a relação entre a barra e a. Então, vamos imaginar que você redefina os As da seguinte maneira. A linha I é igual a UJ AJ. Certo? Você tem também que a barra linha I seja grudada de J a barra J. Né? Como esses caras são coreanos de Grassmann, o que eu vou ter aqui é uma versão matricial daquela lei bizarra de transformação, que é a linha igual a dA sobre lambda. Então, na verdade, eu vou ter aqui o seguinte: DA1, DA2 vai ser igual a 1 sobre o determinante de 1 DA1, DA2. DA barra 1. Não, o determinante ao quadrado, não? Não. Veja que é uma transformação multilinear. Então, o DA1 vai ter 1 sobre o determinante. Não é o DA1. Eu estou falando do produto. Lembra o que eu falei? Por exemplo, D3x é dx, dy, dz. Isso vira o determinante da transformação vezes D3x, né? Certo? Então, estou considerando o domínio todo bidimensional. Né? Então, isso aqui vai dar isso. Isso aqui vai dar 1 sobre o determinante de U d'H, dA barra 1, dA barra 2, e o determinante de U vezes o determinante de U d'H é o módulo do determinante de U ao quadrado com uma transformação unitária única, certo? Então, se você fizer essa transformação, né, em termos da medida, você pode pura e simplesmente substituir tudo por dA' 1, dA' 2, dA barra linha 1, e a barra linha 2.
Aqui em cima eu vou inserir, né, o W e aqui o W, né, com os índices apropriados. De modo que o que vai aparecer aqui vai ser a linha, o que vai aparecer aqui a barra linha, e o que vai aparecer aqui vai ser a linha. E o que vai aparecer no meio vai ser um M W, que é o M diagonal. Né? Então, o resultado dessa história aqui vai ser exponencial de I vezes lambda 1, a barra 1, linha, a linha 1, mais lambda 2, a barra 2, linha, a linha 2. Certo? Agora eu posso fazer outra mudança de variáveis, né? Vai ser o seguinte: a barra linha 1, já que o A está vago de novo, né? Vamos duas linhas, tá? Isso vai ser a linha 1 sobre raiz de lambda 1, certo? E a barra duas linhas 1 é a linha 1, a barra linha 1 sobre raiz de lambda 1. A duas linhas 2 é a linha 2 sobre raiz de lambda 2 e a barra duas linhas 2 é a barra linha 2 sobre raiz de lambda 2. Se tiver um D, né? Certo? Então, o que está escrito aqui diretamente, né, vai ser integral de a linha 1 de a linha 2, de a barra linha 1, de a barra linha 2, exponencial de I. Agora eu vou botar a mudança de variáveis, todo mundo com duas linhas. Como eu tenho raiz de lambda 1, né? Então, o D a linha 1 vai ser raiz de lambda 1 D a duas linhas 1. Né? O D a linha, a barra linha 1 vai ser raiz de lambda 1 D a barra duas linhas 1. Né? O resultado vai ser tirar o fator lambda 1 e lambda 2 daqui da história. E aqui eu vou ficar com a barra duas linhas 1 a duas linhas 1 mais I a barra duas linhas 2 a duas linhas 2. Bom, agora eu tenho uma exponencial de uma soma, né? Como esses caras são números de Grasp, né? Eu tenho um produto de dois números de Grasp, dois números de Grasp não comutam com dois números de Grasp, justamente porque um número de Grasp antes comuta com o outro. Né? Então, se tiver um produto de dois independentes, esses dois comutam. Então, eu posso fazer exponencial disso vezes exponencial disso, sem problema nenhum. Por exemplo, a exponencial de I, a barra 1, duas linhas,
A1, duas linhas, é 1 mais I, a barra 1, duas linhas, A1, duas linhas. E acabou aí. Né? Porque o próximo termo vai envolver a barra 1, duas linhas, A1, duas linhas, a barra 1, duas linhas, A1, duas linhas. E isso vai repetir um desses caras. Quando um desses caras encontrar com o outro, dá zero. Então, a exponencial de números de grau para sempre no termo infinito. Tá certo? A exponencial de a barra 2, duas linhas, A2, duas linhas, é também 1 mais I, a barra 2, duas linhas, A2, duas linhas. Agora você está integrando em A1, duas linhas, A2, duas linhas, A barra 1, duas linhas, A barra 2, duas linhas. Esse termo 1, esse termo 1, tudo bem, vai dar zero, por causa das regras de integração. Né? Depois vai ter esse vezes esse. Esses termos todos vão terminar dando zero, porque existe. Tem gente faltando para completar aquela integral que está lá. O único termo que tem a possibilidade de zero é o produto desse por esse. Né? Então isso aqui vai dar lambda 1, lambda 2, integral, produtório DAI, D a barra I, de a barra 1, A1, a barra 2, A2. Eu tirei esse monte de linha aí, porque é tudo variável muda, né? Tem menos, né? Tem I vezes I, vai dar um menos aqui. Então, posso trocar esse cara para cá, ou melhor, posso trocar esse cara para cá, a barra 1 a 1, né? Isso vira a barra 1, a barra 2, A1, A2. Aqui também eu posso colocar na forma DA1, DA2, DA1, D a barra 2, D a barra 1. Quando eu trocar a barra 2 com a barra 1, tá certo? Vai ter um sinal de menos que vai matar esse sinal que está aqui. E agora eu vou ter uma coisa assim, olha, D a barra 1, a barra 1, 1. D a barra 2, a barra 2, 1. D a 1 com a 1, 1. D a 2 com a 2, 1 de novo. Então essa integral dá 1. Né? Então isso aqui dá lambda 1, lambda 2, que é, por coincidência, o determinante da matriz N. Certo? Agora eu vou convidar vocês a imaginar a mesma conta em 3 dimensões. Certo? Ou seja, eu vou fazer, só vamos imaginar. DA1, DA2, DA3, D a barra 1, D a barra 2, D a barra 3. Exponencial de a barra I, N, A. Tá certo? Só que agora o N é uma matriz 3 por 3. Tá certo? Faço a mesma transformação. Né? O M, eu estou supondo que é hermitiano, então ela pode ser diagonalizada por uma transformação unitária. Já podendo a transformação unitária, vai dar determinante de 1 vezes determinante de Udaga, que é módulo determinante de 1 ao quadrado, que é 1. Né? Então, diagonalizando esse cara que está aqui, vão sobrar fatores lambda aqui na frente. Novamente eu faço um reescalonamento igualzinho que esse que eu fiz aqui, só que para 1, 2, 3. O final da história vai ser lambda 1, lambda 2, lambda 3, que é o determinante do M do 1. Tá certo? Agora imagina que você esteja com uma matriz infinito por infinito. Tá certo? Você pode repetir todos esses passos que eu acabei de fazer aí, contanto que ela seja hermitiana, né? Mais uma vez. Você pode repetir todo e diagonalizar para uma transformação unitária, que não é claro, né? No espaço de dimensão infinita, não necessariamente uma transformação, um operador hermitiano pode ser sempre
diagonalizado com a transformação do cara. E se isso fosse o caso, as autofunções dele teriam que ser uma base. E isso não é garantido no espaço de dimensão finita. Né? Mas vamos supor que fosse, que a gente esteja trabalhando com caras que são assim. Se for assim, posso fazer exatamente a mesma sequência de passos e vou terminar com o determinante de M. A única diferença aqui é que, ao invés de eu ter DA1, DA2, DA3, DAN, DA barra 1, DA barra 2, DA barra 3, DA barra N, né, eu vou ter um produto infinito, tá, de DAIs como esse que estão aqui. Tá certo? Isso define uma medida funcional fermiônica. Tá certo? De modo que a gente tem a generalização dessa forma para N dimensões, né? Para N dimensões não, para infinitas dimensões e contínuas, inclusive, da seguinte maneira. Eu posso ter um conjunto de variáveis de Grasman, DC barra, onde agora que eu estou chamando de DC é produtório sobre X de DC de X. Né? DC barra, coisa análoga. Certo? Se DC de X significa que cada C de X desses é uma variável de Grasman. Tá certo? Então, a integral de DC de X vezes C de X, né, é 1. Integral de DC de X é 0. Seguindo a mesma regra que a gente tem lá. Tá? Então, se eu tiver isso aqui, essas regras que estão aqui, eu vou poder escrever formalmente, ao menos, ou seja, lembrando que um determinante de uma matriz infinito precisa frequentemente de regularização, né, que é a exponencial de π vezes a integral no lugar da soma, né, de dx c barra de x n xy c de y é igual ao determinante de n xy. Né? E eu posso, se essa matriz, além dos índices contínuos, ainda tiver alguns índices discretos, vamos supor que tenha A e B, eu posso colocar A e B aqui, né? E aqui está implícito um produtório sobre A também, né? Certo? E a minha fórmula de determinante continua válida. Não sei se todo mundo está percebendo aonde é que a gente está chegando. Né? Observa bem. Eu acabei de transformar o meu determinante numa matriz contínua, né, numa integral funcional sobre variáveis fermiônicas. Tá certo? Então, posso escrever agora a seguinte fórmula, né? Determinante de MAB de xy é igual a integral produtória em A dC barra A exponencial de integral de dx dy. Escrever aqui embaixo. Cara assim, C barra A de X. O M, eu já vou escrever quem é o M. Menos 1 sobre E, dli, né? Então, vou ter dli
AB delta de x menos y C d de y. É claro que esse operador agora, esse n, ele é local, né? Certo? Ou seja, ele atua sobre uma delta, só tem suporte em x igual a y. Né? Então eu posso fazer, por exemplo, a integral em dy. Observa qual é a estrutura desse dmi dy. Né? 1 sobre e, né? A estrutura desse dmi dy é o seguinte: o dmi grande, ele é o dmi delta d, né? É o d rom de mi delta d, mais um termo que não envolve derivadas. Né? Então, esse cara, quando ele atuar sobre os termos que envolvem as derivadas, ele vai estar atuando sobre o campo de gauge. Vai ter o dmi A, essencialmente. Esse dmi A, você vai poder tirar ele da jogada, porque o teu A satisfaz a condição de gauge, e vai te sobrar uma estrutura que é simplesmente essa estrutura proporcional a delta. Você tem um D'Alembert-Tian vezes a delta, mais um termo que é essencialmente constante vezes a delta. Esse termo constante vezes a delta, né, vai me permitir matar uma das integrais ou dx ou dy, a minha escolha. Né? De modo que isso daqui vai ficar o seguinte: essa é a cara final do determinante Fadelia-Popov. Agora eu posso chegar e colocar esse cara dentro da ação, tá certo? Que eu já tinha anteriormente. Lembra que eu tenho o seguinte: eu tenho integral de dAmi, delta de Fadelia-Popov de ami, produtório em x, e delta de f de ami de x, FA, né? Exponencial de IW de A. Agora, essa exponencial de IW de A nós vamos retomar, nós vamos fazer dpsi barra, e vamos botar a ação exponencial de I vezes a ação original de psi barra ami, mais, isso ainda está aqui em cima, né? I sobre E, menos I sobre E, integral dx c barra A dI AD CD. Então, o resultado do determinante Fadelia-Popov é a incorporação de mais um termo na atuação. Esse termo na atuação é um termo que envolve campos fermiônicos sendo quantizados com uma lagrangiana de campos bosônicos. Né? Esse dmi, ele é D'Alembert-Tian delta D mais dmi de nossa é, né? F dCA AC. Então você vê, esse termo aqui, ele vai dar um termo que é C barra AC. Isso é um termo trilinear, envolve 3 campos, portanto ele é um termo de interação. O que vai acontecer com ele?
você vai tirar ele da tua integral funcional usando as regras de Feynman, né? Mas esse termo que está aqui vai ser um termo C barra d'Alembertiano C. Ele é um termo bilinear. Como um termo bilinear, ele vai contribuir para um propagador dessas partículas. Essas partículas aqui são férmions. C barra C são férmions, por hipótese, porque para a gente conseguir escrever a fórmula do determinante, a gente precisou que eles fossem variáveis de Grassmann, fossem férmions. Essas partículas são férmions e, no entanto, o propagador livre deles é do mesmo jeito que o do campo escalar normal. Então, eles são férmions que estão sendo quantizados de maneira errada. O bom férmion, ele tem apenas, no máximo, derivadas primeiras na sua ação. Esse aqui tem derivadas segundas. É por isso que esses campos são chamados de fantasmas, né? Certo? E são fantasmas porque na quantização desses campos eles geram estados de norma negativa, ou seja, eles contribuem para transformar a probabilidade numa coisa que não é positivo definida. Então, em princípio, eles estouram com uma coisa importantíssima da teoria quântica, que é a unitalidade. No entanto, há outras coisas que estouram com a unitalidade e que são compensadas pela existência desses ghosts. Tipicamente, quando você tem um campo de calibre, você tem modos longitudinais que se propagam. Esses modos longitudinais também correspondem a estados de norma negativa. Esses estados de norma negativa a gente pode mostrar, não vai ser o caso, nós não vamos fazer isso, que eles se cancelam exatamente com os modos de norma negativa gerados pelos ghosts, pelos fantasmas. Então esses caras são essenciais para que você consiga definir sua teoria de maneira unitária, no final das contas. Então, a nossa lagrangiana clássica da QCD, que era essa, já foi modificada por mais esse termo que está aqui, tá certo? Agora, na aula que vem, rapidamente, nós vamos ver o que a gente faz com esse termo que está aqui, tá certo? Isso vai dar a nossa última modificação da lagrangiana clássica da QCD, que vai nos dar, então, a lagrangiana quântica da QCD, tá certo? Isso aqui é bem rápido, bem fácil. Não tem maiores problemas. O maior problema realmente era trabalhar com os ghosts, né? Mas a gente já viu, esses ghosts eles vêm do determinante Faddeev-Popov. E o determinante Faddeev-Popov é que implica que você tem que modificar a sua lagrangiana dessa maneira. Observa só o seguinte, se você estivesse falando aqui QED, né, eletrodinâmica quântica, as constantes de estrutura lá são zero, porque lá você tem o grupo 1. Então lá você não tem termos de interação, o nosso operador é simplesmente do Alembertiano, né? Portanto, esses ghosts eles são campos livres, eles não acoplam com ninguém, e você pode jogar eles para fora da sua teoria e cancelar no fator de normalização. Então você não precisa de ghosts na QED, mas você precisa de ghosts na QCD. Certo? Mas de bom tamanho. Certo? Hoje foi igual a isso. Muito bom. Por exemplo, C barra e C, eles são em relação com essa conjugada? Não. Eles podem, idealmente, né, eles guardariam uma relação de conjugado de Dirac. Tipo, conjugado hermitiano vezes gama zero. Né? Poderia haver uma relação dessa. Mas, inclusive, se você for para o Hermite, para o espaço euclidiano, você pode mostrar que não pode existir sequer essa relação entre eles. Eles têm que ser campos completamente independentes mesmo, a priori.